Olá, pessoal, feliz hoje. Estamos aqui na nossa 5ª TPC geral da Diretoria de Ensino de Sertãozinho e o nosso tema hoje é Gêneros Textuais, presença marcante em todas as disciplinas. Lembrando aí do registro, registrar é viver, registre tudo que vocês tiverem condições para não perder nenhuma informação. Nossa diretoria de ensino, temos a dirigente regional, Cláudia Regina Lazzarini Neves, nossos supervisores responsáveis pelo núcleo pedagógico, a Maria Paula Ferreira, o Valdir Zanella, e a nossa diretora do núcleo pedagógico, a Rafaela Francischetti. A pauta da nossa TPC de hoje, nós iremos fazer a abertura, a apresentação da temática, a epígrafe, a intencionalidade, os objetivos, a equipe responsável, a leitura de fruição, a contextualização, navegando nos cadernos, a nossa lista de presença, o desdobramento da pauta, a avaliação e o encerramento. A epígrafe de hoje é do Barack Obama. A mudança não virá se esperarmos por outra pessoa ou outros tempos. Nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Nós somos a mudança que procuramos. A intencionalidade é levar o professor a refletir sobre o que é essencial no processo de formação. Os objetivos da nossa TPC é reconhecer a importância de estudar os gêneros textuais, vamos apurar o olhar e oportunizar esse trabalho lá na sala de aula, conhecer a estrutura da tipologia textual para explorar com maior ênfase as situações de aprendizagem nos cadernos. A equipe responsável dessa TPC é a PCNP de História, Ana Cláudia, eu, PCNP de Anos Iniciais, Paula Cristina, e o PCNP de Química, o José Ricardo. E agora, para acalorar ainda mais a nossa reunião, uma leitura de fruição com a PCNP Ana Cláudia. Olá, boa tarde, tudo bem? Espero que estejam todos bem. É um prazer estar com vocês novamente na nossa 5ª TPC geral da Diretoria de Ensino. Tá? Hoje a leitura de fruição é de Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis, um dos nomes mais importantes da literatura brasileira do século XIX. Destacou-se principalmente no romance e no conto, embora tenha escrito crônicas, poesias, crítica literária e peças de teatro. Em 1897, fundou a Academia Brasileira de Letras, onde ocupou o posto de presidente por 10 anos. Nasceu no Rio de Janeiro, dia 21 de junho de 1839, e faleceu também no Rio de Janeiro, em 29 de setembro de 1908. O conto é um apólogo, tá? Nós temos esse livro de Machado de Assis na escola, vocês têm aí no acervo, que ele faz parte da trilha antirracista, tá? Que vocês podem utilizar. O conto de hoje é um apólogo. Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha: por que está você com esse ar toda cheia de si, toda enrolada para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Deixe-me, senhora. Que a deixe. Por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. A agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixa dos outros. Mas você é orgulhosa. De certo que sou. Mas por quê? É boa, porque coso. Então, os vestidos e enfeites de nossa ama, quem é que os cose senão eu? Você? Esta agora é melhor. Você é que os cose? Você ignora que quem os cose sou eu, e muito eu? Você fura o pano, nada mais. Eu é que coso. Prendo um pedaço ao outro. Dou feição aos babados. Sim, mas que vale isso?
Eu é que furo o pano, vou adiante puxando por você, que vem atrás, obedecendo ao que eu faço e mando. Também os batedores vão adiante do imperador. Você é imperador? Não digo isso, mas a verdade é que você faz um papel subalterno, indo adiante. Você vai só mostrando o caminho, vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, ajunto. Estavam nisto quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse que isto passava em casa de uma baronesa que tinha a modista ao pé de si, para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a coser. Uma e outra iam andando orgulhosas pelo pano adiante, que era a melhor das setas, entre os dedos da costureira, ágeis como os galgos de Diana, para dar a isto uma cor poética. E dizia a agulha: então, senhora linha, ainda teima no que dizia há pouco? Não repara que essa distinta costureira só se importa comigo? Eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima. A linha não respondia nada, ia andando, buraco aberto pela agulha, ela era logo enchido por ela, silenciosa e ativa como quem sabe o que faz. E não está para ouvir resposta. Calou-se também e foi andando. E era tudo silêncio na saleta de costura. Não se ouvia mais que o plique, plique, plique da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte. Continuou ainda nesse e no outro, até que no quarto acabou a obra e ficou esperando o baile. Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. A costureira que a ajudou a vestir-se levava a agulha espetada no corpinho para dar algum ponto necessário. E quando compunha o vestido da bela dama e puxava a um lado ou outro, arregaçava daqui ou ali, alisando, abotoando, acolcheteando a linha para mofar da agulha, perguntou-lhe: ora agora, diga-me, quem é que vai ao baile no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas enquanto você volta para a caixinha da costureira antes de ir para o baile das mucamas? Vamos, diga lá. Parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete de cabeça grande e não menor experiência murmurou, a pobre agulha. Anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho para ela, e ela é que vai gozar da vida, enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espetam, fico. Contei essa história a um professor de melancolia que me disse, abanando a cabeça: também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. Tá? Então, esse conto ele está no livro que tem na escola de Machado de Assis. E aqui, uma curiosidade para vocês, as duas cores de Machado de Assis. Eu sei que tem muita gente que sabe, né? Mas eu resolvi trazer essa informação aqui para vocês sobre essa campanha Machado de Assis Real. Tá? É sempre bom lembrar que ela foi criada para corrigir um erro do passado, tá? Não só isso, mas também para dar a chance da sociedade de se retratar com o maior escritor brasileiro e mostrar para as novas gerações também que existe uma inspiração de homem negro na literatura e nas outras artes, tá? Aqui nós temos as duas versões aí de Machado de Assis. Considerado por muitos estudiosos como o maior escritor brasileiro de todos os tempos, Machado de Assis, assim como diversos intelectuais negros de sua época, teve a sua imagem branqueada para atender aos ideais racistas. Este branqueamento se dava no processo de clareamento das imagens em fotos e ilustrações e na modificação dos traços físicos das pessoas ilustres que eram representadas. Com o tempo, infelizmente, muitos desses intelectuais negros ficaram conhecidos por diversas gerações como pessoas brancas. E lançada pela Faculdade Zumbi dos Palmares e pela agência Gray, a campanha Machado de Assis Real pede que leitores imprimam a nova imagem do escritor e colhem sobre a tradicional foto impressa em seus livros. E como engajamento,
nessa ação aí que visa resgatar a negritude nas representações de Machado de Assis, a editora Malê, ela lança o livro Machado de Assis, Contos e Crônicas, uma coletânea com os contos mais populares e com os textos, contos e crônicas, em que o autor aborda a questão racial, que é esse livro aí que eu falei para vocês, que tem aí na escola. Tá ok? Obrigada, agradeço a todos e passo a palavra. Dando continuidade à nossa reflexão e construção deste estudo, vamos fazer uma contextualização, né, sobre os gêneros textuais. De todos os seres existentes na natureza, o ser humano é o que mais desenvolveu esse poderoso instrumento, que é a capacidade de se comunicar. Como que ele consegue? Como que nós conseguimos nos comunicarmos? Através da palavra. Ela escrita ou falada, a palavra ela acabou resultando nos gêneros textuais. E esses gêneros nos permitem interagir com as outras pessoas, transmitir informações, ideias, mensagens, experiências, emoções. Então, é de suma importância que nós olhemos para esses cadernos, olhemos para essas situações de aprendizagem que norteiam aí os nossos planos de aula, o nosso plano de ensino, com um olhar mais apurado de como trabalhar, de que forma levar essa consciência, essa importância, essa relevância para a sala de aula. E o que são gêneros textuais, né? Segundo Cheneury e Doss, são instrumentos culturais disponíveis nas interações sociais. Eles emergem aí em diferentes domínios discursivos, se concretizam nos textos, que são singulares. E tem uma função social. Eles apresentam aí uma situação de comunicação. Cada texto produzido, eu seleciono, ainda que inconscientemente, um gênero em função daquilo que eu desejo comunicar, em função daquele efeito que eu desejo produzir no meu interlocutor. Ah, Paula, uma ligação de telefone é um gênero? Sim. Uma conversa pelo WhatsApp também é um gênero. Tudo que nos transmite uma forma de comunicação, de trazer aí uma leitura, de trazer uma mensagem, ele é um gênero. E aí, pensando na seleção, na progressão dos nossos alunos, vamos fazer uma análise aí na história. O gênero textual ele foi introduzido na segunda metade do século XX. Houve uma necessidade de entender a língua como a ação entre os sujeitos. E os autores defendem que a escola ela vai facilitar essa apropriação desse uso da língua. E o que eu vou fazer? Como que nós vamos realizar isso? Ah, Paula, a escola não tem condições de ensinar a todos os alunos. Tem muitos professores com dúvidas, a aprendizagem é em espiral. Que ações que nós vamos tomar? Nós precisamos diagnosticar o perfil da nossa sala, percebemos aí como que é a nossa sala, que tipo de leitores nós temos, e aí nós vamos pesquisar os gêneros, nós vamos estudar com eles as características dos gêneros, vamos propiciar momentos que o aluno tenha contato com diferentes gêneros. E aí alguém poderia falar, mas gêneros textuais e tipos textuais. Quando eu falo na tipologia textual, quando eu falo nos tipos de texto, nos tipos textuais, nós estamos falando da estrutura. E quando eu falo dos gêneros textuais, eu estou trabalhando o uso dessa estrutura nas situações de comunicação do dia a dia. Então, nós temos aí a tipologia, a narração, a argumentação, a descrição, a injunção. O que é uma narração? Contar uma história, incluindo tempo, espaço, personagens. Que tipo de gênero trabalharia com a narração?
Romance, conto, crônica, novela, fábula, lenda, uma piada também pode ser uma narrativa. E a argumentação? O texto argumentativo, o texto dissertativo, ele defende uma ideia, ele expõe uma opinião através de argumentos. Nós poderíamos citar aí quais gêneros argumentativos: artigo de opinião, monografias, resenhas, ensaios, editoriais, resumos, reportagens. E nós temos a descrição. A descrição ela vai descrever uma pessoa, descrever um local, um objeto, um acontecimento. Nós poderíamos dizer que o manual de instrução é uma descrição, retratos falados, diários, uma notícia também pode ser uma descrição, uma biografia, cardápios. E nós temos o texto, a tipologia em injunção, que é instruir o leitor a realizar uma atividade ou agir numa determinada situação. Então, seria uma propaganda, um manual de instrução, bula, remédio, bula de remédio, receitas culinárias, regulamentos. E aí nós selecionamos alguns gêneros textuais muito utilizados aí nos cadernos ao longo aí do ensino fundamental 1, do ensino fundamental 2, do ensino médio. Ele vai até a terceira série do ensino médio, demonstrando aí a sua importância, a sua capacidade de leitura, de interpretação e de posicionamento nos cadernos. E o que seria? Aí vamos destacar um pouquinho aí da uma notícia e uma reportagem. Qual que é a diferença de uma notícia e a diferença de uma reportagem? A notícia é um texto de caráter informativo. Então, ela vai circular lá na televisão, nos jornais, nas revistas. A gente considera um texto curto, ela conta um fato ocorrido no presente. Já a reportagem, ela é elaborada. O escritor vai apresentar uma análise sobre o assunto, vai apresentar sua opinião, ele pode apresentar sua opinião. Eu preciso de entrevistas, de pesquisas. Nós podemos utilizar infográficos, opiniões de especialistas e outras informações. Nós temos também a carta ao leitor. É um gênero do tipo dissertativo argumentativo. Ele traz uma linguagem mais leve, mais pessoal, para escrever aos leitores. Nós temos a bula de remédio. É um texto considerado com gênero descritivo, dissertativo, expositivo, injuntivo. Ele tem por obrigação fornecer informações necessárias para o correto uso do medicamento. Temos a propaganda. A propaganda ela tem o intuito de propagar informações sobre alguma coisa. Ela busca sempre atingir, sempre influenciar o leitor. Na maioria das vezes, são mensagens que despertam as emoções e a sensibilidade acerca daquele produto. A receita. A receita, qual que é o objetivo da receita? Ela quer informar a fórmula para preparar determinada comida, ela descreve os ingredientes, prepara, como que prepara esses ingredientes, com verbos no imperativo, dando sentido de ordem, dando sentido em que o leitor precisa seguir corretamente aquela instrução para que dê certo, para que funcione determinada receita. Temos o editorial, ele também é um texto dissertativo argumentativo desse gênero, expressa posicionamento da empresa sobre determinado assunto, sem obrigação da objetividade. Tutorial também é um gênero muito trabalhado nos cadernos, consiste num guia que tem por finalidade explicar ao leitor o passo a passo, de uma maneira simplificada, como fazer algo. Acho que na pandemia nós trabalhamos muito com esse gênero, precisamos utilizar tutorial para gravar as aulas, para organizar melhor os roteiros de aprendizagem, para organizar melhor os nossos planos. Tudo a gente vai seguindo um tutorial. A entrevista é um gênero muito rico, ela trabalha aí
com a representação de uma conversação de 2 ou mais pessoas, o entrevistador, o entrevistado, para obter informação sobre um determinado assunto, sobre um determinado tema, e isso instiga muito os nossos alunos. Temos professores na rede que exploram muito esse gênero aí na sala de aula. A história em quadrinhos, alunos adoram esse gênero, é um texto narrativo também, o gênero narrativo. Ele trabalha com enredos contados em pequenos quadros, através de diálogos diretos entre os seus personagens, e ele gera também uma espécie de conversação, e ele instiga muito as nossas crianças, os nossos adolescentes a se envolver nessa leitura. Então, nós temos aí também a charge, é um gênero textual muito rico, pessoal, porque nós podemos levar para os nossos alunos essa ilustração cômica, através de caricaturas. O objetivo da charge é sempre trazer, aí, na maioria das vezes, né, uma crítica social, uma sátira, um comentário sobre algum acontecimento atual. E se nós fôssemos analisar essa charge, olha aí, olha a figura, olha a imagem, olha a poluição, olha as fumaças, os lixos, olha os peixes como que estão aí. Tem um até que está aparecendo que está indo embora, né? Querendo sair deste rio. E alguém comentando. Daqui a um tempo comemoraremos 1/4 de ambiente, ao invés de meio. Quantas coisas o professor pode explorar por meio de uma charge. E agora, para nós navegarmos com maior intensidade nas situações de aprendizagem dos cadernos, pensando nos gêneros textuais, quero convidar a PCNP de História, Ana Cláudia. Oi, pessoal, voltei. Bom, hoje vou falar com vocês sobre os gêneros textuais no ensino de História. Essa abordagem da reflexão dos gêneros textuais, ela não é nova entre nós, tá? Porque além da língua portuguesa, já foi trabalhado também em OT e ATPCs nos outros componentes também. E o objetivo aqui é trazer condições didáticas a partir do trabalho com esses gêneros, né? Apurando o olhar. Porque em história nós temos nas fontes, que são todos os documentos, né? Imagens e muitos outros recursos, ferramentas capazes de ampliar a compreensão do aluno sobre o contexto, levando ele a comparar, identificar a intenção dos textos, né? Relacionando o tempo passado e o presente com o propósito de desenvolver a capacidade leitora, promovendo assim uma atitude questionadora e reflexiva, tá? Lembrando também que esse trabalho, ele propicia o desenvolvimento das habilidades básicas para todos os componentes, tá? Que eu vou dar aqui um exemplo, apenas um exemplo aí dessas habilidades, né, para todos os componentes, que é identificar a finalidade de um texto, que é uma habilidade defasada na DE e todo o Estado também, na nossa diretoria em todo o Estado também, tá? Aqui nós vamos falar sobre o currículo em ação. No 9º ano, eu escolhi, né, essa sequência de aprendizagem do 9º ano, porque ela é final de ciclo, e os alunos devem levar, né, essa bagagem para o ensino médio, para eles conseguirem desenvolver as habilidades de leitura de forma proveitosa, tá? E também porque ela é uma sequência que ela tem uma variedade grande de gêneros. Essa sequência, ela trata da exclusão e inclusão indígena, afrodescendente e da mulher no início da República, tá? E as habilidades dela visam pontuar a trajetória das conquistas, né, desses grupos marginalizados submetidos à exclusão durante a história brasileira, tá? E os alunos eles devem compreender algumas pautas aí do início do século XX, que ainda se fazem também atuais, tá? E nós podemos perceber aqui nessas habilidades, né, foi destacado aí alguns verbos, tá? Foram selecionados aí, que ela traz, essas habilidades aí, elas trazem uma progressão ao longo da situação de aprendizagem, tá? Em que o aluno, primeiro, ele identifica,
para depois ele ter condições de analisar, discutir e relacionar. Tá? E o professor aí tendo como propósito trabalhar as habilidades das atividades presentes em cada situação de aprendizagem e focando também na intencionalidade de explorar esses gêneros textuais, né? Que aí ele percebe uma maior ampliação dos saberes e possibilita que os alunos se envolvam com as atividades, né? Além de estimular aí o gosto por determinados gêneros, tá? Então, hoje aqui, nós não vamos falar sobre as habilidades em si, mas essa progressão aí que precisa ser trabalhada, tá? Para que ele chegue aí até na discussão, tá? Aqui temos exemplos de linguagem não verbal. Mas também nós vemos aí a linguagem verbal, que seria a apresentação aí abaixo das fotos, que dá uma breve explicação sobre elas, tá? E a fonte também, que ela traz referência de onde essa pequena apresentação aí foi retirada e de onde se acessa também todo o material, compreendendo aí o contexto, tá? Da fotografia, da imagem, tá? E a fonte também nos mostra onde as imagens foram tiradas, né? Mas analisando assim, vemos que as fotos das imagens 1 e 2, ela nos remete ao fotojornalismo, que é um gênero textual também, onde a informação é clara, né? Que pode exibir, só a foto também, ela já pode exibir toda a sua capacidade de transmitir informações. Então, quando a imagem aparecer sem essa apresentação verbal, a leitura não fica incompleta, porque cabe ao leitor, que no caso aqui, né, são os alunos, a serem estimulados a construir pequenos relatos a partir dessas ilustrações, tá? De acordo com a sua fantasia, com o seu conhecimento e a sua experiência de vida. E as imagens, elas ganham significados na medida em que se enxerga os seus detalhes. Aqui, nós temos exemplos de linguagem verbal. São textos, né, que através das fontes temos informações de onde eles foram retirados. Por exemplo, a atividade 2.1, ela trata de uma reportagem do dia 20 de novembro, tá? E essa reportagem, essa informação, ela foi retirada do portal da USP, como foi colocado aqui agora para vocês, aparecendo aqui agora para vocês. E a 3.1 é um texto que foi elaborado pela equipe da SEDUC, especialmente para ser trabalhado nesse caderno, nessa situação de aprendizagem. E aqui salientamos que é fundamental ter um olhar especial para os gêneros, porque eles podem passar despercebidos, né? E se somente fizer a leitura, sem explorar a característica e a estrutura do gênero, corre-se o risco de navegar de forma superficial nessa situação de aprendizagem ou qualquer outra, que tem uma riqueza pedagógica, né? Principalmente ela tem uma riqueza pedagógica com foco na leitura, por isso que ela foi escolhida também para trabalhar com vocês hoje. Imagem e texto. Nessa atividade 4, nós temos um exemplo de imagem com texto, né? A imagem é a redenção de Cã. Só a reflexão dessa imagem aí daria um ATPC para a gente, né? Mas infelizmente não é o nosso caso hoje. Essa atividade, ela explora também uma habilidade defasada, né, na média histórica da DE e do Estado também. E ela é básica para todos os componentes, que a habilidade estabelecer relações entre textos verbais e ou não verbais. E a ilustração acompanhada de textos, ela é uma grande aliada para a compreensão da leitura. Por quê? Porque ela expande a imaginação e ela favorece a relação de mundo dos alunos, auxiliando na capacidade de se tornarem leitores autônomos. Aqui nós temos um infográfico, vou colocar aqui para vocês, que tem a animação aqui. Esse infográfico, ele tem um conteúdo explicativo de forma verbal e visual. Ele está transmitindo os dados e conceitos de forma fácil. E que também explora a mesma habilidade básica dos textos do slide anterior, que é estabelecer relações entre textos verbais e ou não verbais.
E esse infográfico, ele traz uma linha do tempo. Ele está resgatando aí os acontecimentos históricos daquela época em que houve as manifestações na cidade de São Paulo, culminando na greve de 1917 e as suas consequências. E o texto dessa atividade 6, ele está embasando, né? Ele dá um embasamento para a análise deste infográfico. Então, no caderno, a dinâmica para essa atividade é a leitura compartilhada do texto, proporcionando, assim, uma aula dialógica que auxilie na construção de questionamentos, nas hipóteses, nos argumentos e nas proposições. E um dos itens da atividade é a proposta da produção pelos alunos de uma charge, de acordo com a análise aí realizada. Então, essa situação de aprendizagem, ela acaba proporcionando mais um gênero textual também a ser trabalhado aí, promovendo o senso crítico dos estudantes. Nesse outro slide aqui, nós trazemos a música, né, que é uma poesia cantada, por isso que ela encanta a todos, tá? E essa, especificamente, ela traz uma ideia de ampliação da cultura, né? Pois ela fala de uma dança da época do início da República. E também um estilo musical, né? Que, como traz ali no caderno, ele foi alvo de críticas e polêmicas quando a Chiquinha Gonzaga cantou no Palácio do Catete. Porque ela se trata de uma questão relacionada à hierarquização e aos costumes sociais da época, tá? E é fundamental que a música, ela seja apresentada em letra e também em canção, tá? Para que o aluno possa ampliar, né, essas experiências sensoriais, expressando a individualidade e o respeito pelos ritmos, né? Já que nós temos no Brasil uma diversidade enorme de sons e ritmos, tá? Então, podemos considerar que quando trabalhamos, né, com o propósito de explorar e analisar melhor os gêneros textuais, seja em qual for a disciplina, nosso trabalho fica mais direcionado, tá? E percebemos como é importante a leitura, como essa ampliação aí de conhecimentos, tá? Bom, pessoal, tá aqui a minha contribuição, eu espero que ajude com vocês aí na escola, agradeço a oportunidade de estar novamente com vocês, tá? E me despeço, passando aí a palavra para o nosso amigo José Ricardo. Olá, pessoal. Dando seguimento, então, né, nesse estudo em que a gente está verificando a presença dos gêneros textuais nos diversos componentes, agora a gente também vai se atentar e observar um pouquinho da presença da linguagem matemática, igualmente importante. Então, nós temos os gêneros textuais, porém, a gente tem também a presença da organização, da linguagem e da simbologia matemática presente nos vários componentes curriculares. Aqui a gente separa, então, uma situação de aprendizagem de arte, né, do primeiro bimestre do 9º ano. E a intenção aqui é trabalhar os gêneros musicais ao longo do tempo. Então, o aluno é convidado inicialmente a realizar uma pesquisa abordando os aspectos sociais, culturais, políticos e econômicos envolvendo os diversos gêneros musicais. E aí, por que a gente separa, então, essa situação de aprendizagem? Porque uma das indicações que a gente tem aqui de atividade é a confecção de um varal do tempo contendo esses gêneros musicais, como está descrito aí na imagem. E aí, o que a gente observa? Claramente, a possibilidade que o professor de arte tem em trabalhar uma habilidade que constantemente se apresenta em defasagem aqui na nossa diretoria e em todo o estado, né? Que é a organização e o reconhecimento dos números na reta numérica. Então, pelo simples fato de organizar esses gêneros musicais em ordem, né, cronológica, o professor ele pode e tem a oportunidade, então, de abordar esse aspecto. De repente, uma atividade, um olhar especial que ele coloque
ele consegue auxiliar, então, o aluno a diminuir a defasagem nesse aspecto. De repente, o professor pode aqui escolher um ano de referência e auxiliar o aluno a buscar uma música, por exemplo, que tenha sido produzida um quarto de século depois desse ano de referência, ou meio século depois. Né? Será que o aluno ele consegue reconhecer quantos anos é meio século? Será que o aluno consegue reconhecer quantos anos após é um quarto de século? Então, nesse processo, o professor de arte ele consegue, então, auxiliar ao aluno a, de repente, sanar algumas defasagens que ele carrega desde o 6º ano, né? Essa é uma habilidade que está presente lá no 6º ano, e aí a gente percebe que, mesmo depois, o aluno apresenta defasagem. Quando a gente fala da importância de todos os componentes se unirem em prol de sanar, né, as dificuldades dos alunos, tanto na questão da leitura escrita quanto da matemática, muitas vezes a gente se pega pensando em fazer coisa mirabolante. Mas, às vezes, se a gente olhar o próprio material, nós vamos perceber a presença dessas oportunidades para que a gente, então, faça o nosso trabalho e auxilie os nossos alunos, né? Então, é primordial que a gente reconheça esses aspectos no nosso componente, na nossa disciplina, e é claro que colocando uma intencionalidade em todos os momentos. Aqui agora, a gente traz um outro componente, que é a língua inglesa, e essa atividade ela é interessante, porque ela demonstra toda a interdisciplinaridade que a gente encontra no currículo. O plano de fundo aqui é energia, consumo de energia, a importância da energia na nossa vida, e aí a gente percebe o seguinte, o tema energia, ele é presente em vários momentos da área de ciências da natureza. No entanto, essa matemática que está sendo trabalhada aqui na língua inglesa. E outro aspecto que a gente vai perceber importante aqui é que o aluno ele tem a oportunidade de trabalhar com infográficos, com gráficos, com tabela, né? Tudo isso voltado para a matemática, uma linguagem que é bem presente na matemática e que muitas vezes a gente se vale também dos nossos componentes. Outro aspecto que a gente consegue perceber importante aqui é a presença de grandes quantidades de números em porcentagem, né? De informações em porcentagem. E aí, será que o meu aluno ele reconhece esses valores? Será que quando eu informo para ele um valor em porcentagem, será que ele tem a dimensão desse número? Então, é bem comum a gente olhar para o aluno e achar que é óbvio para ele. A gente, às vezes, pensa que o aluno já tem esse conhecimento, que a gente não precisa falar nada e segue adiante. Mas, muitas vezes, o aluno não tem, né? E aí, a nossa aprendizagem, o nosso trabalho aqui, ele fica todo deficitário por conta de um aspecto que o aluno não reconhece. Então, nesse momento, nós, enquanto professores de língua inglesa, devemos e podemos abordar esse aspecto matemático que está presente aqui no nosso componente. Será que meu aluno ele compreende uma tabela, as informações que estão contidas nela? Será que ele consegue preencher corretamente uma tabela, né? Tudo isso eu preciso levar em conta no meu trabalho, mesmo que, a princípio, a porcentagem não seja da língua inglesa, seja da matemática. Mas tudo isso pode, sim, significar um ganho na aprendizagem para o meu aluno. E se a gente tem essa visão, se a gente percebe isso, nós podemos colaborar com a aprendizagem integral do nosso aluno. Agora a gente fala um pouquinho do componente de tecnologia. A situação de aprendizagem, ela visa trabalhar os perigos que a gente, o nosso aluno, muitas vezes corre ao acessar a internet. A gente trabalha aqui a segurança na rede. E aí nós vamos perceber o seguinte, a atividade está toda estruturada em cima de uma linguagem matemática, e a gente separou aqui também um trechinho que é uma notícia, né? Que é um gênero textual que a Paulinha trabalhou anteriormente.
Se o meu aluno não reconhece a porcentagem que vai estar descrita nessa notícia, será que ele vai ter noção de verdade dos perigos que ele corre na internet? Da vulnerabilidade que ele se encontra na internet? Se ele não reconhece a porcentagem, será que a pesquisa que o professor vai realizar com ele vai ter algum sentido para o aluno? Muito provavelmente não. Né? Então, aqui o professor de tecnologia, se ele tem uma turma que não reconhece a porcentagem, que não tem facilidade com porcentagem, ele precisa, de alguma maneira, auxiliar esses alunos a compreender essa organização, essa linguagem matemática, para que aquilo que ele se propõe em tecnologia seja efetivamente aderido pelo aluno. Né? Então, a gente percebe claramente os vários recursos, as várias simbologias, né? As várias linguagens presentes nos componentes. E aí a gente precisa, de alguma maneira, utilizar isso a nosso favor e, é claro, que a favor da aprendizagem dos nossos alunos. Por fim, em ciências, a gente encontra aqui uma atividade que claramente traz requisitos matemáticos e traz também uma linguagem textual aí também importante, né? Novamente, a tabela, um quadro que contém algumas informações. E aí, o aluno, para se dar bem nessa situação de aprendizagem, ele precisa entender a relação que esses números têm, né, de um experimento para outro. E aí, se ele não consegue compreender essa relação que os números têm, todo aprendizado aqui nas transformações químicas acaba ficando defasado. Né? Então, a função de auxiliar o aluno nessa questão matemática é somente do professor de matemática? Não. A gente se depara aqui com uma aula de ciência que usa esse recurso e o professor de ciências precisa, de alguma maneira, abordar esse conteúdo, essa temática, né? Seja de proporção, seja de porcentagem, enfim, uma linguagem matemática que está presente aqui no nosso componente. E a própria atividade, ela sugere, né, a presença da matemática aqui. Tanto é que um dos questionamentos existe alguma relação matemática entre os três números, entre os três experimentos, perdão? Então, fica evidente que a gente pode, deve e constantemente tem que abordar essa linguagem nos nossos componentes, né? E a última situação também de ciências, agora do segundo bimestre, a gente tem aqui um texto, e aí esse texto, ele está com vários detalhes, várias organizações, várias linguagens matemáticas, né? Então, muito provavelmente, o nosso aluno, ele tem dificuldade, por exemplo, em reconhecer o que é uma taxa, e ela está presente nesse texto. Se ele tem dificuldade com porcentagem, novamente, ele vai ter dificuldade de analisar esse texto. Né? Então, o professor de ciências aqui, ele precisa se atentar a esses detalhes. Né? Eu preciso fazer com que o meu aluno compreenda toda essa linguagem, toda essa dinâmica que está presente no meu texto, para que a aprendizagem de ciências ela ocorra de maneira satisfatória. Né? Então, a gente demonstra aqui que tanto os gêneros textuais quanto a linguagem matemática, elas estão presentes nos nossos materiais e em todos os componentes curriculares que a gente tem. Né? E o professor, ele precisa, então, utilizar esses momentos para que o aluno, então, tenha sua aprendizagem garantida em todos os aspectos. Ah, mas puxa vida, eu não sei o que é taxa, eu tenho dificuldade. Talvez 5 minutinhos de conversa com um amigo professor de matemática te auxilie a auxiliar os nossos alunos, né? Essa conversa, essa troca de experiência precisa acontecer constantemente no nosso dia a dia, tudo bem? Então, essa é a nossa contribuição para o dia de hoje. A gente espera que com essa TPC a gente tenha conseguido demonstrar o quanto as
simbologias, a linguagem matemática está presente nos diversos componentes, nas diversas disciplinas, o quanto é importante a gente trabalhar e demonstrar para os alunos os diferentes gêneros textuais, certo? A gente agradece a presença de todos, a gente caminha então para o final da nossa TPC. A lista de presença vai estar disponível para vocês durante toda essa semana. Não esqueçam de preenchê-la. E junto da lista, a gente tem a avaliação e o desdobramento, né? O nosso combinado aqui para o desdobramento com vocês hoje vai ser o seguinte: a gente pede que vocês peguem um caderno de alguma série, ano que vocês lecionem, e tente achar tanto os gêneros textuais ou a linguagem matemática em uma ou outra situação de aprendizagem, certo? Então, essa vai ser a atividade que nós vamos deixar para vocês. Juntos somos mais fortes e vamos muito mais longe. Gratidão pelo compromisso de vocês com a educação, gratidão pela parceria que vocês têm com a gente e contem conosco sempre. Até a próxima.